Olá, colegas servidores técnico-administrativos em educação. E agora vamos para mais um vídeo sobre a questão da nossa carreira. Nesse vídeo a gente vai analisar o seguinte, tem muitas dúvidas aí de pessoas da categoria com relação a quanto seria o valor necessário para um reajuste razoável para os trabalhadores técnicos administrativos em educação, né? Essa é uma dúvida que foi apresentada e eu acho que é bom a gente trabalhar com a conjuntura de alguns números por aqui. Eu vou trabalhar com números aproximados, né, de acordo com cálculos que foram feitos aí pelo MGI, já foi falado pelo MGI e já foi falado também através daquele programa de simulações que foi feito aí pela própria categoria, de números para que vocês tenham uma noção de quanto seriam esses valores necessários para uma negociação razoável para nós técnicos administrativos. Bem, pela proposta que está lá no MGI, para a gente fazer o processo de reestruturação apenas, o valor gasto necessário, de acordo com os termos que estão lá no momento, seria de 900 milhões de reais aproximadamente. Então, esses 900 milhões de reais aproximadamente, eles seriam utilizados para juntar a categoria A com a B, juntar a classe C com a D, os valores recebidos, né? A classe E ficar com o que seria 0%, que não é a proposta, né? Eu vou explicar para vocês que aquilo que o governo dá em bilhões é o que vai ser aplicado pela classe E logo em seguida isso vai ser aplicado as porcentagens para que a classe A e a classe B receba 40% do que vai receber o E a classe C e a classe D receba 60% do que vai receber a classe E, né? Então, a proposta não é 0% para E. Quanto maior o valor que o governo disponibilizar, esse valor vai ser distribuído para a categoria e maior vai ser essa porcentagem que o E vai receber, né? Então vamos lá, quais seriam os valores assim razoáveis para a gente começar a trabalhar? Bem, o governo ele propôs ali 9% em 2 anos, 4 anos e meio, 4,5% em um ano e 4,5% em outro ano. Esses 4,5% gerariam um impacto para o Estado de mais ou menos, estou falando números aproximados, 900 milhões de reais. Então, calculando direitinho, 900 milhões ele disponibilizou para 2025, 900 milhões para 2026 e isso dá 9%. A gente vai falar agora um pouquinho das nossas perdas dos últimos anos, né? Vamos lá. Durante os governos Temer e Bolsonaro, e isso eu já expliquei no vídeo anterior, a classe dos técnico-administrativos em administração ele não teve aumento. O último aumento que a gente teve antes do governo Lula, né, recomposição no caso, foi no governo Dilma. Isso um acordo que foi feito para a gente receber esse aumento em 2015 e em 2016. A gente ficou 2017 e 2018 do governo Temer sem aumento e depois a gente ficou durante todo o governo Bolsonaro sem aumento. Por quê? Conforme eu expliquei no vídeo anterior, diferentemente dos trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores do serviço público eles só recebem aumento quando é criada uma lei para conceder esse aumento, né? Então a gente não recebe aumento nenhum se o governo não quiser dar. E como os governos Temer e Bolsonaro não nos concederam aumento nenhum, muito pelo contrário, tiraram os nossos direitos, a gente ficou aí todos esses anos sem receber nenhum valor de aumento. Nesse sentido, a nossa perda, né, porque teve a inflação, né? A nossa perda com a inflação desse tempo foi de aproximadamente 43%. No ano passado, o governo ele fez uma recomposição salarial emergencial para que a gente perdesse uma parte dessa perda que a gente teve no decorrer desses anos de 9%. Então, tirando aí 43 menos 9, isso levaria aí que a nossa perda de 2016 até o momento atual
seria ali na faixa de 37%, porque a inflação do ano passado, que não está considerada nesse cálculo, a inflação no ano passado foi na faixa de 3 e alguma coisa. Então a gente estaria perdendo ali na faixa de 37%. Se for fazer um reajuste justo, mais ou menos, né? Porque a gente tem que levar em consideração uma outra coisa que também não é explicado para a sociedade e nem para a categoria. Essa perda que a gente teve de 2016 até agora, a gente colocando essa recomposição agora, tudo isso que a gente perdeu nos últimos anos, que a gente poderia estar juntando para alguma coisa, para comprar um imóvel, para fazer um investimento, isso aí já está perdido, pessoal. Então, assim, se for fazer um cálculo do quanto a gente perdeu com esse valor que a gente perdeu nesses últimos anos, isso vai ser um valor muito alto, né? Imagina, 6 anos de perda cumulativa. É um valor muito alto. Por isso que é tão importante a gente lutar pela database, que o governo nunca aceitou, exatamente para ficar barganhando os servidores públicos aí nesse tipo de jogada de não dar aumento, e aí depois ele dá um aumento com as perdas que a gente teve ficando para o passado e sendo desconsideradas. Foi isso que foi feito há muito tempo, né? Há muito tempo que os governos fazem isso, mas isso tem que ter um fim, né? Mesmo porque os próprios tratados internacionais que o Brasil assinou, eles garantem esse aumento e essa database para todo mundo, porque todo mundo tem direito, pelo menos, de ser reposta a inflação. E nós, servidores públicos, a gente não tem esse direito, de acordo com a forma de trabalho vigente da maioria dos governos. Então, assim, para a gente ter, né, um aumento assim que a gente poderia considerar razoável, uma reestruturação e uma recomposição razoável, a gente tem que partir ali na faixa de pelo menos 35% de reposição nesses 2 anos, o que seria uma perda também, porque a inflação do ano que vem e do outro não seria considerada, mas na faixa ali de 35% para a gente ter uma recomposição razoável. 35% colocado dentro da nossa reestruturação, junto com a recomposição, porque foi isso que o governo propôs. E quanto daria isso para o governo? Isso é possível? Isso é aplicável na realidade atual? Vamos lá, vou mostrar para vocês que depende muito de vontade política e da força da nossa greve, da nossa mobilização e da gente convencer também os políticos, né, disso. Vamos lá. Se 9% daria na faixa ali de 1.800.000, né? Vamos arredondar aí, podemos arredondar, porque isso tem questão composta também, no decorrer do tempo isso aumenta. Vamos, para facilitar os cálculos, vamos aumentar isso para 2 bilhões. 9% corresponde a 2 bilhões. Só para ficar mais claro para vocês aí, para a gente poder calcular, né? Então, seria a reestruturação praticamente 1 bilhão, aumento de 4,5%, praticamente 1 bilhão, aumento de 9%, praticamente 1 bilhão. 3 bilhões ele daria a reestruturação mais os 9% que o governo já declarou que poderia estar disponível. Lembrando que esses 9% ele calculou inclusive com a reestruturação, o que seria um péssimo acordo, por isso que a gente não aceitou, né? Então vamos lá. Para aumentar aí na faixa de 18%, a gente precisaria de pelo menos 5 bilhões, né? Colocando a reestruturação e a recomposição junto, né? Seria aí na faixa de 5 bilhões. Para aumentar para os 36%, né, a gente precisaria de pelo menos 9 bilhões, de acordo com esse cálculo. Né? Que seria 8 bilhões para recomposição desses 35% e mais os 900 milhões para reestruturação. Nós, técnico-administrativos em educação, somos a maior categoria do serviço público e temos um federal, né? E temos o menor salário do serviço público federal. Né? Então, o governo falou, né, o MGI, né, já falou que quer reduzir essas desigualdades.
né? Somos 20% dos servidores públicos federais e o orçamento repassado para nós em termos de salários e benefícios é apenas 10%. Então a gente vê que tem uma desigualdade enorme aí dentro do serviço público federal e a gente é o mais prejudicado nesse sentido. Então, com o esforço do governo, talvez ele não chegue a todas essas perdas do governo Bolsonaro, mas ele tem que recompor pelo menos uma parte importante disso. E quanto seria ali, que eu acredito, para a gente pelo menos começar a negociar? Bem, no último vídeo eu falei para vocês que o governo disponibilizou para o próximo ano 40 bilhões de reais para as reestruturações e as recomposições. Isso só para o ano que vem, tá, pessoal? Em 2026, provavelmente ele vai ter que aplicar um outro valor. Lembrando que as recomposições e reestruturações, eles não vão gerar impacto só em 2025, eles vão gerar impacto em 2026 também. Então, esses valores aí seriam para reestruturação e recomposição só para 2025. Vamos lá, esses 40 bilhões, vamos falar aí de uma forma justa. Se somos 20% do funcionalismo público, né, a carreira dos técnicos administrativos, e tem esses 40 bilhões, 20% desses 40 bilhões aí daria 8 bilhões. Se o governo trabalhar com justiça e disponibilizar esses valores de forma proporcional de acordo com o tamanho da categoria, 8 bilhões a gente já teria desses 40 bilhões aí e daria para fazer a nossa reestruturação, fazer uma recomposição salarial positiva, né, algo que a gente iria aceitar, e ali na faixa dos 34%, que é o que a gente convencionou que seria uma faixa quase que ideal, assim. Então, assim, se o governo quiser, dá para fazer, tá? Aí tem que ver a força política que tem, o que está sendo conversado nos bastidores, o que o governo vai priorizar, mas recurso tem. Obviamente que se o Congresso também, né, o Centrão, aceitar que todo esse orçamento, né, para recomposição das perdas desses últimos anos sejam aplicados mesmo na rubrica que está, né? Porque o Centrão fica de olho nesses valores também. Isso a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pressionar todos os deputados e senadores para que eles recomponham o nosso salário, porque isso é um direito nosso, de acordo até com os organismos internacionais. O governo ele já falou, né, que tem uma categoria que ele quer olhar com carinho, que é exatamente a nossa categoria, porque ele sabe que a gente tem os menores salários do serviço público, que a nossa evasão da carreira, os pedidos de exoneração estão gigantescos, chegando a mais de 70%, né? Porque o pessoal está acabando modificando aí, porque não está dando o retorno necessário estar na carreira de técnico administrativo em educação. Então, nesse sentido, o governo já colocou aí, nessa reportagem aqui do Extra, ele fala muito bem, que a carreira que ele quer ter uma visão assim mais criteriosa para poder fazer esses reajustes é exatamente a carreira dos técnicos administrativos em educação. Ele tem uma preocupação com essa carreira, é uma carreira que normalmente tem um histórico muito grande de mobilização, então ele tem essa preocupação e ele quer trabalhar com a gente para poder fazer um acordo bem legal com a gente aí, de acordo com o que é verbalizado, né, gente? A gente sabe que uma coisa é a verbalização, uma coisa é a ideia e outra coisa são as ações reais de governo, né? Nos bastidores, a ação representa a preocupação dos gestores com a greve dos técnicos administrativos nas faculdades e institutos federais. A reportagem do Extra coloca essa informação. O governo já tem uma categoria predileta para conceder reajuste federal em 2024. Então, cabe a gente se mobilizar, fortalecer a greve, demonstrar para a sociedade o porquê que a gente está lutando por essa recomposição, afinal de contas, perder 1/3 do poder de compra é ruim em qualquer tipo de situação, né? Nós somos trabalhadores, nós temos esse direito, e avaliar aí se o Lula
o discurso do Lula é realmente a prática do Lula, né? Se a prioridade do governo realmente será a educação e a saúde pública e se a gente vai ter isso de forma prática no decorrer aí das negociações que vão acontecer nessa semana, viu? Vão acontecer na sexta-feira. Na sexta-feira o governo já vai disponibilizar para a gente aí os valores que provavelmente ele vai repassar para a nossa categoria. Esperamos que nesse acordo de reestruturação a gente consiga ir na faixa de, para começo de conversa, né, gente, 6, 7, 8 bilhões seria algo aí próximo do ideal, né? E abaixo disso vai ser uma situação bem complicada, porque a categoria vai ficar bastante chateada, porque a gente vê pelos próprios cálculos aí que a gente vai ser, né, preterido mais uma vez em detrimento de outras categorias do Serviço Público Federal que ganham bem mais do que a gente. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão. Espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído aí para as reflexões de vocês com relação à carreira. Quem quiser receber novos vídeos com conteúdos parecidos com esse sobre a nossa carreira, sobre a conjuntura política do país, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo.